Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Darilton Souza chegando na área para falar a respeito da penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, porque a briga tá boa, galerinha, a briga tá boa para conseguir as duas últimas vagas para a Série A em 2022 e também para aquelas equipes que querem fugir da Série C em 2022. Então esse final de semana promete com jogos diretos, uma briga boa aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Duas informações importantes. Primeiro que a 37ª rodada já foi aberta ontem à noite, com o empate entre Sampaio Correia e Cruzeiro. O jogo terminou 1-1, Sampaio abriu o placar logo no início da partida e o Cruzeiro empatou no final do primeiro tempo. E no segundo tempo tivemos um jogo entre comadres, né? Aquele jogo, aquela famosa marmelada, porque todos começaram a administrar 1-1. Resultado que eu acho que faz com que ambos permaneçam na Série B em 2022. Podem até ser alcançados pelo Londrina em número de pontos, mas pela questão do saldo de gols, número de vitórias, já estão livres matematicamente Sampaio Correia e Cruzeiro do rebaixamento, mas pela questão do saldo de gols que o Londrina tem que tirar. Então aquele famoso empate que eles queriam no fim das contas foi uma vergonha o segundo tempo entre Sampaio Correia 1, Cruzeiro 1. E falando do Brusque, né? O Brusque conseguiu, através do STJD, recuperar os 3 pontos que ele havia perdido devido àquela questão da injúria racial contra o jogador do Londrina. O Brusque conseguiu recuperar na justiça os 3 pontos, então agora o Brusque tem 44 pontos e deu uma distanciada ali da zona do rebaixamento, abriu 3 de vantagem. Logicamente que o Londrina ficou putaço com a situação, o jogador nem se fala. Ele deu uma declaração lamentando profundamente que o pessoal tenha devolvido os 3 pontos devido à caso de injúria racial, que a gente tem que falar aqui que é uma vergonha ter racismo até hoje no Brasil. Né? Lamentável. Galera, é o seguinte, bora falar então da Série B do Campeonato Brasileiro então agora, dos jogos que vão ocorrer entre sábado, domingo e segunda, porque são jogos muito importantes para aqueles que brigam pelo acesso e também para aqueles que vão lutar contra o rebaixamento. Vou focar aqui nas partidas de quem luta para poder se classificar e também focar nas partidas de quem luta para fugir do rebaixamento. Bora lá? Começando com o pessoal lá que luta para se classificar, né, galera? Mais 5 equipes ainda lutam por 2 vagas. Hoje o Goiás é o que está mais próximo dessa terceira vaga, porque ocupa a terceira posição e tem 61 pontos. Logo em seguida, o Guarani tem 59, ocupa a quarta colocação. O Guarani que chegou na fase final e entrou no G4 na última rodada praticamente. O Avaí está em quinto, tem 58, e por incrível que pareça, o Avaí é o único que depende das próprias forças para conseguir subir para a Série A, lógico, contando que Goiás e Guarani tem que vencer suas 2 partidas também, né? Aí eles também contariam com a própria força deles, mas o Avaí é uma das equipes que se vencer as 2 partidas vai garantir o acesso. CRB e CSA, os parceiros lá de Alagoas, vão depender de outros resultados. O CRB hoje tem 57 pontos e o CSA tem 56. Quais são os jogos dessa equipe? Qual a importância disso tudo? A rodada para o pessoal que luta pelo G4 começa no domingo. A rodada dia 21 do 11, domingo, às 18h30, o Avaí enfrenta o Náutico lá no Recife, né, nos Aflitos. E o CSA vai enfrentar o Curitiba. O CSA vai ter que jogar lá no Alto da Glória, lá no Couto Pereira, vai ter que enfrentar o Curitiba e vai ter que vencer. Por quê? A matemática do CSA é muito simples. O CSA precisa vencer as 2 partidas que tem para ele chegar a 62 pontos e começar a secar os adversários. Ele vai ter que torcer para uma derrota do Guarani, para o Guarani perder o jogo dele para o Goiás, torcer para o Goiás subir logo, e aí o Guarani ficaria com 59 pontos. E aí ele vai ter que secar o rival CRB, se o CRB empatar nessa rodada e o Avaí também empatar, o CSA passa ambos. E aí o CSA entraria no lugar do Avaí, no lugar do Guarani, entrando na última rodada com chance matemática de depender só dele, joga em casa contra o Lanterna, então o CSA se apega muito a isso. Que o Goiás vença o Guarani, que Avaí e CRB empatem os jogos deles, e automaticamente o CSA pelo quesito de vitórias, ele conseguiria automaticamente entrar no G4, essa é a matemática. Já a matemática do Avaí é muito simples, o Avaí quer jogar a Série A em 2022, tem que ganhar os 2 jogos, é muito simples. Até porque alguém vai perder pontos no jogo entre Goiás e Guarani, né? Guarani e Goiás que vai ser em Campinas. Se o Avaí vencer as 2 partidas, ele vai a 64 e não depende de ninguém para conseguir a classificação. Ele ficaria com essa quarta ou terceira vaga que seja. O Avaí vencendo os 2 jogos, ele sobe para a Série A. Certo?
Na segunda-feira, o CRB enfrenta o Vitória. Esse jogo vai ser na casa do CRB. E temos o grande jogo da rodada, né? Que é o jogo entre Guarani e Goiás. Guarani e Goiás vão definir quem vai ficar na terceira posição nessa rodada, né? Se o Guarani vencer, ele passa o Goiás na tabela de classificação e vai definir a vida dele contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Talvez vai pegar um Botafogo até campeão brasileiro, que facilitaria talvez as coisas. Se não, pode ser que dê uma complicada. Mas para o Guarani jogando em casa, esse jogo é fundamental para o Bugre, se o Bugre quiser confirmar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Já para o Goiás, dependendo dos resultados da rodada, o Goiás pode até garantir vaga na Série A já nesse final de semana, na segunda-feira, como também pode sair do G4, faltando uma rodada para o fim do campeonato. Porque se ele perder e o Avaí ganhar, automaticamente o Avaí teria mais vitórias que o Goiás, o Avaí tomaria essa quarta posição do Goiás. Então o Goiás é para Campinas ou para conseguir uma vitória, ou para se manter no G4, talvez com um empate. Já o CRB é aquela coisa provável. O CRB precisa secar o Avaí, tem que torcer para o Avaí não ganhar do Náutico lá em Recife, e também torcer para uma derrota do Guarani. Por quê? Se ele vencer e for a 60 pontos, ele vai entrar no G4, o Goiás vai ter subido já, e aí ele vai depender só da força dele, lembrando que vai pegar o Operário na última rodada. Galera, essa então é a matemática dos times que vão lutar para poder subir para a Série A em 2022. São 5 times, 2 vagas, vamos ver o que vai acontecer, né? Jogos por briga por título, viu, galera? Ainda tem a briga do título brasileiro, né, entre Botafogo e Curitiba. O Botafogo esse final de semana vai enfrentar o Brasil de Pelotas fora de casa, jogar às 16 horas no domingo. E também no domingo, Curitiba enfrenta o CSA às 19 horas no Couto Pereira. Bora falar agora da briga contra o rebaixamento para a Série C, porque até agora só uma equipe foi confirmada na Série C até o momento, que é a equipe do Brasil de Pelotas. Ainda falta 3 vagas para jogar a Série C em 2022 e ninguém quer isso. Lutam pela permanência o Operário, o Vila Nova, a Ponte Preta, agora o Brusque, né, conseguiu chegar aos 44, o Remo, o Londrina, Vitória e Confiança. Quais são os jogos dessas equipes? A rodada começou ontem, como eu falei, com o Sampaio e Cruzeiro, o empate praticamente eliminou a possibilidade dos dois serem rebaixados. Então hoje, sexta-feira, rodada importantíssima, porque teremos Brusque e Operário, jogo é na casa do Brusque. Às 19 horas, o Remo enfrenta o Vasco em São Januário. E às 21h30 tem Vila Nova e Londrina. Jogo importante, hein? Aí no caso aqui, no sábado às 16h30 tem Confiança e Ponte Preta. E na segunda-feira, CRB e Vitória. Galera, a matemática é muito simples em relação a alguns jogos aqui, né? Operário e Vila Nova, o que eles precisam para poder se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento? Talvez um ponto. Porque se o Vila Nova empatar em casa com o Londrina, ele vai a 46 pontos, o Londrina ficaria com um total de 42, ele não seria mais alcançado. E automaticamente ele salvaria o Operário. Mesmo que o Operário venha a perder para o Brusque fora de casa, ou até empate, o empate ali salva o Vila Nova e o Operário. Então na rodada, ambos só precisam de um empate para se salvar, que é o caso de Londrina e Vila Nova, que tem 45 pontos, então se ele chegar aos 46, o Londrina, que é o primeiro da zona de abaixamento, não poderia mais alcançar eles, né? Já para o Londrina, uma vitória hoje é colocar uma pressão maior em cima da Ponte Preta e encostar em Operário e Vila Nova. Porque se eles não conseguirem bons resultados na rodada, até porque o Brusque também precisa ganhar o jogo, né? O Brusque ainda está ameaçado na briga contra o rebaixamento, encostaria. E aí na última rodada, Operário e Vila Nova teriam problemas aí para poder conseguir se manter na Série B, né? Então hoje o empate para Vila Nova e Operário seria ótimo, porque ambos estariam salvos, né? O Remo precisa vencer de qualquer jeito. O Remo sabe que se o Londrina ganhar e o Remo perde para o Vasco em São Januário, que não vai ser um jogo fácil, tudo bem que o Vasco não tem pretensão nenhuma, então a obrigação do Remo é ganhar o jogo, mas jogar contra o Vasco é o Vasco, a gente não pode esquecer disso. O Remo precisa ganhar para tentar fugir desse risco de rebaixamento. Porque se perder o Londrina, por acaso vencer o Vila Nova, até que talvez consiga um empate, o Londrina sai e o Remo entra. E aí, para definir na última rodada, o Remo que pega o Confiança, que é outro time também que luta desesperadamente pela briga na continuidade na Série B, né? O Confiança pega a Ponte Preta. Se o Confiança vencer o jogo dela e tiver alguns tropeços ali do Londrina, do próprio Remo, o Confiança ainda tem chance matemática de escapar da Série C de 2022.
A situação é complicada? É complicadíssima. A diferença ali pro último, pro que tá fora da zona, é uma diferença de 5 pontos, que hoje é o Remo. Então é uma situação bem delicada do Confiança. Mas não custa lutar. E o Confiança deve lutar nesse jogo contra a Ponte Preta, que é sábado, 4h30. Ponte Preta também que periga contra o rebaixamento, hein? A Ponte Preta precisa ficar com o olho aberto, porque se ela perder e Londrina e Remo ganharem seus compromissos, a Ponte Preta entra na zona de rebaixamento. Devido a essa devolução dos pontos pro Brusque, a combinação de resultado pode ser péssimo para a Ponte pode entrar na zona de rebaixamento na última rodada. Se vencer o jogo contra o Confiança, ela dá um passo muito importante para se livrar de qualquer risco já nessa rodada. E pro Vitória, o Vitória vai ter que vencer. Vitória, a única matemática que funciona pro Vitória é que a equipe vença a equipe do CRB fora de casa, chega aos 43 pontos e torça aí por uma combinação de resultado para aí sim poder comemorar a permanência na Série B de 2022. Beleza, galera? Esse foi o vídeo do Mais 10 Futebol Clube falando a respeito da penúltima rodada da Série B. Se inscreva no canal, um abraço e até a próxima. Valeu!